tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e que horas você está assistindo esse vídeo. Mas essa é a nossa segunda aula do segundo semestre do segundo ano do ensino médio em ensino religioso. Nós começamos na semana passada a estudar o capítulo 3 do livro de vocês, tudo bem? O capítulo que trabalha a ideia, de que Jesus não é apenas um personagem literário, personagem inventado. Na aula de hoje, nós vamos compreender um pouquinho como comunica Jesus, a vida do povo da época em que Jesus viveu e por aí em diante, né? Olha só, os evangelhos, a boa notícia para todos. A palavra evangelho, ela significa boa nova. A palavra nova, ela significa notícia, né? Ou seja, os evangelhos, na verdade, eles mostram uma boa notícia, uma novidade boa, né? Essa é a tradução ao pé da letra. Mas como assim? Por que evangelho, boa notícia? De onde que vem isso? O povo judeu, eles aguardavam, esperavam a vinda de um Messias que iria salvá-los, né, tirá-los da escravidão. A história inteira do Antigo Testamento é a espera desse Messias que há de vir e salvá-los, tudo bem? Bom, o Evangelho, então, é a história de Jesus, que é justamente aquele Messias aguardado pelo povo judeu, né, esperado por eles. Então, é a notícia de que esse Messias chegou e a mensagem que esse Messias traz. Que, na verdade, e aí foi a parte onde os judeus, né, alguns entenderam, outros não, que Jesus não estava querendo vir, quer dizer, né, que o Messias não era alguém que viria para salvá-los deste mundo, né, como um rei e de certa forma governar neste mundo, mas é alguém, na verdade Jesus, que vem trazer uma notícia de que existe uma vida eterna e de que não é neste mundo que nós precisamos buscar a salvação, mas é de um outro mundo, né? Um mundo relacionado com a nossa alma, com o reino de Deus, que é um reino eterno. Tudo bem? Então olha só, o texto aí de vocês. Os evangelhos, 4 pequenos escritos, frente à importância que tomaram, tanto na época em que foram escritos, como até os dias de hoje, são portadores da boa nova, ou da boa notícia, trazida por Jesus, e traçam o percurso para quem quer ser cristão. Né? Ou seja, ser cristão, seguir a Jesus Cristo, é compreender a mensagem do Evangelho e colocá-la em prática. Por isso é importante olhá-los primeiramente como fontes literárias, porque é isso que elas são, fontes literárias, são escritas em forma, né, de um romance, de uma narrativa. Fontes literárias para que sejam lidos e situados no tempo, na época e no espaço que foram escritos. A partir da contextualização, é mais fácil perceber e conseguir tirar dos textos literários evangélicos a real mensagem que querem transmitir para a vida e para a história da humanidade. Né? Então, são textos escritos que têm um objetivo: trazer por escrito essa novidade para a humanidade, essa boa notícia para a humanidade. Conforme estudiosos e exegetas, né, exegetas são especialistas em estudar as escrituras bíblicas. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, em torno do ano 70, provavelmente depois da destruição de Jerusalém. A seguir foram escritos o de Mateus e o de Lucas, entre os anos 70 e 90. E por último, já passado o ano 100, o evangelho de João. Então, o Evangelho de João, que na verdade, aos especialistas, é o evangelho mais teológico que tem, ele foi o último a ser escrito. Provavelmente, quem o escreveu já havia lido os outros evangelhos, né? Já havia visto ali nos outros evangelhos a narrativa. Continuando,
O Evangelho de Marcos vai direto ao assunto, por isso é o mais breve, né? É um evangelho bastante jornalístico, digamos assim. Hoje, há um interesse crescente neste evangelho, porque é o mais direto e consegue mostrar a figura de Jesus de modo mais real e natural, para que o personagem aparentemente comum da Galiléia. É sabido também que Mateus e Lucas se utilizaram deste evangelho para escreverem suas narrativas sobre a vivência e os ensinamentos de Jesus. Então, olha só, os especialistas descobriram que os evangelhos de Mateus e Lucas foram baseados no evangelho de Marcos. E o de Mateus é o evangelho mais longo, e de uma boa parte segue o de Marcos. Caracteriza-se simplesmente por seus grandes discursos, como o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças e várias parábolas de Jesus. É também o que se aproxima do estilo rabínico no conjunto dos quatro evangelhos. Dizem os exegetas hoje que provavelmente é uma obra escrita por um judeu que se tornou cristão. Né? Então, o Evangelho de Mateus ele traz aí este elemento de ter sido basicamente a experiência de um judeu que se converte à narrativa de Jesus Cristo, né? A experiência de Jesus Cristo. Lucas é o evangelho indicado para quem quer ter uma ideia mais geral dos ensinamentos de Jesus e também saber como ele foi lembrado pelas primeiras comunidades cristãs. O evangelho da infância de Jesus em Lucas tem uma literatura poética, destaca a bondade de Deus, sua compaixão, misericórdia e a ternura para com seus filhos, como, por exemplo, a conhecida parábola do filho pródigo, que hoje é mais entendida como a parábola do pai bondoso. Né? Então, olha só, qual que é a atividade nossa de hoje? Vocês entrem lá na página, né, da aula 2, da página profelipe.com.br, Colégio São Joaquim, aula 2 de ensino religioso do segundo trimestre do segundo ano do ensino médio, e vocês vão ter lá acesso a esse vídeo, né, a parábola do filho pródigo. Tudo bem? Eu quero que vocês assistam esse vídeo e façam um resumo sobre a mensagem de Jesus nessa história. Tudo bem? Essa é a atividade da aula desta semana. Até a semana que vem, no próximo vídeo. Essa semana não vai ter atividade na plataforma EDB. Vocês vão responder isso no caderno de vocês. E quando a gente voltar, eu vou dar o visto.